Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, hoje na liturgia, o Evangelho de Jesus, ele olha para os fariseus, os sacerdotes, os anciãos do povo, diz uma grande verdade para aqueles homens. Ele conta uma pequena parábola. Ele conta a parábola de 2 filhos. Um que primeiramente diz: eu não vou trabalhar contigo, ó pai. Mas no final das contas ele vai. E o outro filho que diz: eu trabalharei contigo, ó pai. E no final das contas ele não vai. E o Senhor pergunta: quem fez a vontade de Deus? Obviamente. Aliás, ele pergunta quem fez a vontade do Pai. Obviamente, o que fez a vontade foi aquele que fez, não aquele que disse. E Jesus acusa. Aliás, acusar é uma palavra um pouco difícil de entender, porque senão é um modo de Jesus tratar as pessoas. Jesus não nos acusa. E peço perdão por isso. Mas ele aponta o pecado daquele povo, para que eles se convertam. É como se o Senhor dissesse: olha, as prostitutas vos precederão no reino dos céus, porque vocês dizem o tempo todo, os vossos pais disseram, as gerações passadas disseram, vocês disseram, vamos servir ao Senhor. Veio João Batista, eu estou aqui, e vocês não foram. Aqueles que escolheram não servir ao Senhor, e ele coloca aqui os pecadores públicos. Os pecadores públicos são estes que de fato eles escolhem não servir a Deus. E no fim das contas, eles começam a ouvir João Batista. Eles começam a seguir o Senhor, eles começam a escutar a palavra do Senhor e segui-lo. Aqui existe uma verdade para nós. A verdade em que o nosso querer, ele não é muita coisa comparado com a nossa decisão. Não basta somente querer, mas é necessário decidir-se por Deus. Eu quero a Deus, eu preciso querer. E nós precisamos querer. Os pecadores apresentados por nosso Senhor, eles queriam o pecado, mas eles se decidiram contra o pecado. Os anciãos apresentados por Jesus, eles queriam a Deus, mas eles se decidiram contra Deus. Bem, o primeiro passo é querer, mas o segundo passo, mais importante do que o querer, é decidir-se. Como é necessário tomar uma decisão para Deus. Como é necessário tomar uma decisão pelas coisas de Deus, não apenas parar no querer, não apenas dizer eu quero. São Paulo, ele diz na sua carta: eu faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero, porque o nosso querer precisa se transformar em decisão. E a decisão, ela vem de um conjunto racional, não mais do que isso. Obviamente, temos as nossas experiências, temos as nossas conclusões, mas de fato, onde está Deus? É para lá que eu preciso me decidir. Onde está um menino? É para lá que eu preciso me decidir. Nós vamos meditar de diversas formas o nascimento de Jesus nesse tempo do Natal, que se aproxima. Aqueles que foram ver Jesus Cristo, o menino, eles mudaram o seu querer, tomando uma decisão para ver Jesus Cristo.
aqueles pastores, aqueles magos, reis magos, tomaram uma decisão, foram mudando pouco a pouco o seu querer, tomaram a decisão: vamos seguir o caminho de Belém, vamos seguir o caminho do Senhor. Precisamos partir para esta verdade, tomar uma decisão pelo Senhor, fugir de todo o pecado. É um modo de agir de Deus. E veja que bonito na primeira leitura, para concluirmos aqui a nossa meditação, precisamos nos entregar ao Senhor. Quando nós nos entregamos a Deus, como disse no começo, o modo de agir de Deus, ele é diferente do agir humano. O homem nos acusa, a humanidade nos acusa, o diabo nos acusa e vai nos acusar o tempo todo dos nossos pecados. Mas é belo nós escutarmos aqui na profecia de Sofonias: não terás envergonhar-te por causa de todas as tuas obras com que prevaricaste contra mim, pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer do meu santo nome, do meu santo monte, motivo de tuas vanglórias, e deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. O Senhor está nos pedindo: não se preocupe, decida-se por mim, esqueça do que você fez, esqueça dos teus passados, esqueça daquilo que ficou para trás, esqueça-te dos teus pecados, decida-se por mim e não te envergonhe por causa das tuas obras más. Mas olhe para mim, que sou o teu Deus, porque eu sou capaz de te afastar do mal. Por isso é necessário decidir-se. Nós, por causa do pecado, temos uma tendência, e aqui diz o profeta Sofonias, de nos envergonharmos do Senhor e fugir dele. Nós temos uma tendência, isso é como se fosse um suicídio espiritual. Nós temos a tendência de nos rebaixarmos mais do que o próprio Deus. Nós temos a tendência de nos rebaixarmos mais do que o próprio Deus nos olha. E olha que Deus é Deus. E nós somos capazes de pensar o pior de nós, que às vezes nem Deus nos pensa desta forma. Nós somos capazes de nos afastar de Deus por todo o mal que praticamos. Querido irmão, querida irmã, olhe para nosso Senhor Jesus Cristo na manjedoura neste tempo. Se você tiver uma na sua casa, dobre-se diante dele. Olha o que o Senhor fez por ti. Olha onde ele se rebaixa para que você o veja como o amor da tua vida. Olhe onde pode chegar o amor de um Deus, se fazer tão pequeno, se fazer tão criança, para afastar de ti toda a vergonha. O Senhor, ele não quer as tuas culpas. O Senhor, ele quer o teu coração. Entregue para ele o teu coração. Deixe que ele livre as tuas culpas. Entregue para ele todo o teu amor. Ele chegou até aqui, ele chegou até você. É para isso. O Senhor te quer, ainda que, como nos diz o texto, ainda que você seja o resto de Israel, ainda que muitos não entendam, porque muitos fugirão com vergonha, muitos fugirão por medo. Que você seja o resto de Israel e permaneça, mesmo sendo aquele filho que disse não quero, mas que se decida pelo Senhor. No final das contas, mesmo com vergonha, mesmo com tuas fraquezas e limitações,
Decida-se pelo Senhor.